Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui no SOT e hoje nós vamos estudar fotossíntese, fase clara, fotólise da água. Então, meu bem, calma, respira e realiza a fotossíntese, só que não, porque quem vai fazer isso são as plantinhas e muito bem feito. O que a gente tem que entender? No primeiro momento, a gente falou das características gerais da fotossíntese, a gente entendeu a importância desse processo, a gente entendeu o que é a transformação da energia luminosa em energia química. Foto é luz, síntese, então é a luz, de alguma maneira, fazendo com que seja produzida alguma coisa, uma molécula, e essa molécula, a glicose, que nós já vimos anteriormente, é fundamental para ser fonte de energia no processo de respiração celular, tanto dos seres heterótrofos quanto das próprias plantas. Fechou? A gente também viu que para isso acontecer é necessário a ação, o funcionamento direitinho do cloroplasto. O cloroplasto é aquela organela que armazena a clorofila, um pigmento extremamente importante para esse processo acontecer. Beleza? Agora, a gente vai ver o seguinte, a fotossíntese é dividida em duas etapas principais, a fase clara e a fase escura. Dentro da fase clara, acontecem alguns processos. Um deles é a chamada fotólise da água. E é nessa aula que a gente vai entender, compreender e ver que é bem tranquilo. É só perceber detalhe em cada etapa e perceber que é um processo lógico, muito natural, complexo. Sim, mas somente as plantas e seres superiores seriam capazes de realizar. Então a gente sabe, já viu anteriormente, que a energia luminosa, junto com a presença de água, o gás carbônico ou dióxido de carbono, CO2, mais a água, vai acontecer o quê? Devido à ação da clorofila lá nos cloroplastos e todas as outras estruturas que a gente vai encontrar no cloroplasto, vai acontecer a produção do açúcar, a famosa glicose C6H12O6 e a liberação do oxigênio. A gente sabe, vimos de maneira breve, agora a gente vai ver um pouquinho melhor, que isso acontece nas células vegetais, ou seja, aquelas que têm a coloração verde por possuir o famoso cloroplasto. Aqui no cloroplasto, dando aquela revisãozinha, a gente precisa entender as partes importantes. No cloroplasto, a gente vai ter os tilacoides, que são essas moedinhas que armazenam a clorofila. A pilha desses tilacoides se chama grana ou grânum e o espaço entre cada pilhinha se chama espaço, se chama estroma. Por que você está falando, Nalia, tanto em tilacoide e estroma? Porque eu falei para ti que a fotossíntese é feita, é realizada, é constituída a palavra, por duas etapas, pela fase clara e pela fase escura. E o que é natural a gente perguntar o que acontece na clara, o que acontece na escura? A fase clara, ela vai acontecer onde? No tilacoide, local que tem a clorofila. Lembra, luz e clorofila tem um caso de amor. Então, sempre que a luz está envolvida, a clorofila, participa. Qual é o lugar do cloroplasto que armazena essa clorofila? O tilacoide. Então, a fase clara, que eu já sei que a luz está envolvida, acontece no tilacoide. E a fase escura no estroma. Entendeu o macete? Muito bem. Então vamos revisar de novo aí as fases da fotossíntese. Lembrando, fase clara também é chamado de fase fotoquímica. Por que é chamado de fase fotoquímica? Foto, se lembra, o prefixo significa luz. E é tu pegar a luz para produzir uns paranauêzinho químico, certo? Necessita de luz, evidentemente, por isso o nome. Ocorre nos tilacoides, como eu já te falei. Não ocorre a fixação, ou seja, a participação do gás carbônico, o CO2 não está convidado para este momento. A fase escura, também é chamada de fase química, ou seja, sem o fóton, sem a luz. E não é que acontece no escuro, meu bem. Não pense isso. A fase escura independe da luz. Normalmente, ela vai acontecer ao mesmo tempo que a fase clara. E ela não depende da luz diretamente, mas observe, ela precisa que a fase clara tenha acontecido. Se ela precisa que a fase clara tenha acontecido, então em algum momento essa planta tem que ter tido ação luminosa. Fechou? E aí a gente sabe que ocorre no estroma, fase escura, no estroma, que é o espaço. Ah, moleque, adoro um macetezinho.
e ocorre a fixação do CO2. É a hora que o gás carbônico entra na jogada para a produção de quem? Glicose. Então, a fase escura, eu já estou te dando um spoilerzinho, ela vai produzir a nossa querida glicose. E eu já estou te mostrando aqui, ó, que ela vai ter o ciclo de Calvin, etc e tal, mas que não é o assunto dessa aula. Mas eu te digo uma coisa, meu amor. Se na fase escura acontece a produção de glicose, que é o produto final, pensa bem. E se a ação do gás carbônico, por que então precisa fase clara? Porque a fase clara, meu benzinho, ela vai produzir determinadas moléculas fundamentais para a fase escura acontecer. Que moléculas são essas? Já te digo, já te conto nesse slide. A fase clara, o que ela vai ser? Ela vai ser dois momentos, há uma outra divisão. Ela é dividida na fotólise da água e é dividida na fotofosforilação. Ana Lia, para, choquei, vou lá tomar uma água. Toma, volta e vem, que é tudo muito lógico. Foto é luz. Lise é quebra. Lisossomos é aquela organela que quebra através da digestão. Se foto é luz, lise é quebra, fotólise é quebra a partir da luz. Quebra a partir da luz da água. Ou seja, a luz é capaz de quebrar a molécula de água, H2O? Exatamente, não é à toa. É com todo um processo com a ajuda da clorofila, mas é basicamente isso. A água, molécula de água, H2O, é quebrada através da incidência da luz. Acontece aqui na fase clara. A luz também é responsável por fotofosforilação. Agora pare e pensa. Lá na respiração celular, que tu já estudaste, tu estudou que a respiração celular tem 3 etapas. Uma das etapas da respiração celular é chamada de fosforilação oxidativa, ou cadeia respiratória, cadeia transportadora de elétrons, mas fosforilação. O que era fosforilar? Fosforilar lá era produzir moléculas de ATP, adenosina trifosfato. Era botar um fosfato e produzir energia. Lá na respiração, fosforilação era a produção de ATP. Aí eu paro e penso, já sei, fotofosforilação é o quê? A luz fosforilando, a luz produzindo ATP. Aí tu para de novo e diz, não, Ana Lia, agora me confundisse. Porque tu falaste que a fotossíntese é responsável por produzir glicose. Como então tu estás me dizendo que ela é responsável por produzir ATP? Mas é um punzinho de ATP, gente. Não é aquele monte de ATP que a respiração faz. É um pouquinho de ATP, que é a bateria, que é a energia. E agora fecha, tudo se encaixa. Esse punzinho de ATP, esse pouquinho de ATP que é produzido na fase clara, vai servir para quê? Para a fase escura rolar. Então, a fase escura só acontece porque teve uma energiazinha produzida na fase clara. Ana Lia, é só ATP que é produzida na fotofosforilação? Não, a fotofosforilação também vai produzir outras cocitas, como é o caso de outras moléculas energéticas, outra molécula energética, que é a NADPH2 ou NADPH, mas que agora não é o nosso assunto aqui. O nosso assunto é só a fotólise da água, que é fundamental para a produção dessa energia. Então, só fica ligado aqui na fotólise da água, mas eu precisava dizer que existiam essas outras etapas para tu entender. E como eu te falei, vai rolar a fase escura também, a fase química, e que nessa fase escura vai acontecer o ciclo das pentoses ou o ciclo de Calvin, que é a hora que pega os produtos aqui da fase clara e pega o gás carbônico e joga lá e gera glicose, como eu gosto de chamar a nossa amiga glicose, beleza? E aqui uma imagem geral aqui, ó, de uma folhinha. A folhinha tem a célula vegetal aqui com vacúolos, cloroplastos na volta. Lá no interior dos cloroplastos tem o tilacoide e lá no interior do tilacoide tem os grupos de clorofila em que vai acontecer toda a função para a produção do ATP e dessa outra molécula energética que eu te apresentei agora para a fase escura ocorrer. E aqui está mostrando, ó, esse processo.
E agora qual é o detalhe principal? Porque esta aula é basicamente de fotólise da água, mas eu precisava dar essa explicação um pouco mais clara das etapas da fotossíntese. O que a gente tem que entender? Que a fase luminosa, ela vai pegar a água e vai liberar o oxigênio. Então, olha aqui, ó, temos novidades aqui. Para a produção do tal ATP, o NADPH2 para a fase química acontecer. E acontecer a produção de glicose. Beleza, isso aí eu já entendi, tu já tinha me falado, eu fiquei feliz de saber essa informação. Mas agora, Analia, para e pensa. Fotossíntese e a produção de oxigênio como consequência. A gente sabe que a fórmula da fotossíntese é gás carbônico entrando, água entrando, sai glicose, sai oxigênio. A pergunta principal é, de onde veio esse oxigênio? Todo mundo achava que era do gás carbônico que entrava. Só que a galera começou a pesquisar, marcar os átomos ali e entender o seguinte: a água, fotólise da água não é quebrada pela luz? Quando ela é quebrada, acaba acontecendo o quê? A liberação desse átomo de oxigênio. Então, eles concluíram que a água que entra, olha que bonitinha, quando quebrada, os hidrogênios que são liberados são fundamentais para rolar o processo ali de fotofosforilação, mas vai ter como consequência a liberação de oxigênios. Então, o oxigênio produzido pelas plantas vem da molécula de água. Essa é a grande pergunta em todas as questões quando se trata de fotossíntese ou de fotólise da água. Da onde provém o oxigênio? Da molécula de água. E isso se pergunta muito. Portanto, gente, todos os átomos de oxigênio liberados na fotossíntese provêm das moléculas de água. Uma verdade universal. 12 moléculas de água, sai ali, ó, 6 oxigênios, né? Por uma questão de matemática, que é O2, aqui tem 12 oxigênios. E o hidrogênio que é liberado vai ser importante lá para a fotofosforilação. E depois a gente vai ver isso. Então, se eu te perguntasse, em que fase da fotossíntese o oxigênio é liberado? O oxigênio é liberado na fase clara, porque a fotólise da água acontece por causa da ação da luz, então na fase clara, e na clorofila. ATP, NADPH2 é produzido na fase clara. Glicose é produzida na fase escura. Gás carbônico é liberado na fase escura, tá? Então, importante aí essas informaçõezinhas. Normalmente é isso que as questões elas costumam abordar. E a equação balanceada, né? Sempre vai ser essa, ó. 6 dióxido de carbono, 12 moléculas de água, a presença da luz fundamental, os pigmentos fotossintetizantes, a clorofila, forma uma molécula de glicose, a famosa C6H12O6, 6 moléculas de água, lembrando, né, que extremamente importante aí no controle da temperatura do planeta, essa liberação da água em forma de vapor, e os oxigênios que são liberados, ok? Fase clara, a água participa da fase clara, o oxigênio liberado é liberado na fase clara, gás carbônico da fase escura e a glicose na fase escura. E aí, meus amores, a clorofila que perdeu... Quem é que faz isso? Quem é que quebra essa água? A nossa amiga clorofila, que é louca pela luz, né? E ela vai fazer o quê? Ela perde elétrons devido à excitação que ela recebeu, né? A excitação que foi gerada pela incidência da luz. E aí ela se torna um poderoso agente oxidante. O que significa? Tem forte tendência a capturar os elétrons. E faz o quê? Que aí aconteça a quebra da molécula da água. Ela capta os elétrons, a água se desprende ali, os átomos de hidrogênio e oxigênio. E aí a gente vai ter esse esqueminha aqui, ó, bem bonitinho, ó. 2 águas, vai ter a presença da luz, a presença da clorofila, vai liberar os hidrogênios, vai liberar os elétrons e o oxigênio fica soltinho e sai bem de boa e depois vai ser utilizado lá no outro processo, que é o processo de respiração. E aí a gente sabe que esses hidrogênios, lá na fotofosforilação a gente vai estudar, mais os NADPs que estão por ali, tá? Vão se transformar nos NADPH2, que vai ser uma molécula também carregadora de energia, assim como o ATP.
Beleza? Fechou? Entendeu? Mano, se tu entende isso daqui, tu tá com a fotossíntese embaixo do braço, só esperando pelo 10, tá? O NADP tá falando aí, ó, que ele se liga com os hidrogênios que foram liberados através da molécula da água, forma o famoso NADPH2, e esse NADPH2 vai ser importante para a fase escura acontecer e finalmente a gente produzir a nossa glicose ou o carboidrato que seja aí que ela estiver produzindo. E aí o átomo de oxigênio liberado vai formar o gás oxigênio, né? Que as plantinhas são normalmente capazes de liberar. Beleza? Fechou? É isso aí. Espero que tenha entendido e gostado da fotossíntese assim que nem eu amo. Sou apaixonado por esse processo incrível que esses seres superiores conseguem realizar para nós. Beijo, até a próxima!